Boa noite, gente. Boa noite. Abrindo mais uma live. Dessa vez, hoje é quinta-feira, 22 de abril, e eu vou receber o Vinícius Santiago. Nossa, eu sei que eu já abri várias livezinhas assim, mas sempre me dá um friozinho na barriga quando eu abro, até hoje. O Vini num instante chega e a gente vai falar sobre Oi Bel, oi quem tá chegando, todo mundo. A gente vai falar hoje sobre... Nossa, Bel, saudade sua. Vamos falar sobre oralitura, corpo, memória e ancestralidade. O Vini, ele é um professor da... Hoje em dia, atualmente, ele está sendo professor na PUC de São Paulo, mas ele é doutor em Relações Internacionais, é um amigo querido também que eu tenho, assim, que eu fiz lá em Terra Una, um espaço, uma terra em Minas que eu frequentei bastante tempo e que eu aprendi bastante coisa lá, e um dia eu e Vini, a gente se conheceu, e aí a gente ficou amigo, e na época Vini estava no mestrado ainda, então já tem um tempo, assim, que eu venho acompanhando. Ai, que massa, Flor, eu tô com saudade sua também. Que massa que você tá aqui nessa live. Boa noite, vô. Eu também tô com saudade sua. Só aguardando o Vini chegar, gente, pra começar. Esse assunto chegou assim, então, conversas espontâneas tem sido isso, né? Eu tenho chamado pessoas... Não tem muito uma coisa tão coerente assim. É gente só que tá conectado com alguma coisa que está me interessando no momento. E no momento eu estou bastante interessada nesse tema da memória, assim. Eu tive até lendo essa semana um livro que eu deixo de recomendação, se alguém também se interessar por esse assunto, de uma moça que chama Ecleia Bose, chama O Tempo Vivo da Memória, ensaios de psicologia social, que inclusive foi o próprio Vini quem me apresentou esse livro, porque no começo do ano ele fez um curso, um mini curso, sobre esse assunto, oralitura. E logo quando eu vi esse nome, assim, foi um nome que me chamou atenção, porque eu achei bonito e porque traz justamente essa sugestão, né? Aí o Vini chegou. De entender a oralidade como uma forma de litera, né? Algo tão... Eu vou te aceitar, Vini. Contra a própria literatura, por exemplo. Boa noite, vó. O bom de abrir live, gente, é que a família toda, né? Fica um tempão sem me ver e tal, mas aqui a galera consegue me ver. Ai, Oi, Chu! ai, coisa Ai, boa que te saudade, ver. que gostoso estar aqui com você. Aham, seja bem-vindo. Aí, quem chegou, o Davi. Boa noite, querido. Que massa que você Olá, Davi, boa noite. veio. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. A mesma coisa comigo? Você também me vê bem, me escuta bem? Sim, sim, tá ótimo, tá maravilhoso, tá na nossa frequência. Nossa, hoje eu passei o dia assim, ouvindo coisas que me lembram você, assim. E essa semana também eu tive. Tô super lendo, Vini. Eu tava até falando aqui na live antes de você chegar. Fernando Uhum. Aquino também chegou, um amigo querido. Não sei se vai te interessar a bola, mas essa live vai ser massa. Mônica Andrade também. Sempre legal ver a galera entrando. Então, essa semana não, né? Mas desde semana passada eu já tô super lendo aquele livro da Ecleia Bose. Eu acho que eu nem te falei que eu tava lendo ele, O Tempo Vivo da Memória. E tô gostando tanto, tanto. O Vini, Me quando fez esse conta, me conta. aham, o Vini deixou uma bibliografia, assim, super massa, né? De referência. Eu tô viajando, assim, nos textos que você deixou separado pra gente. Ai, que Amor, bom, fico feliz. Oi. sim, quero pedir para que você se apresente, né? Vamos começar dessa forma. Um pouco quem que é o Vini que chega aqui hoje. Eu já dei uma introduzidinha assim, mas é sempre massa ver como que a gente se apresenta, né? Porque essa apresentação é sempre muito doida, cada hora a gente é uma coisa diferente. Então, boa noite, Marina amada. Mulher, volta pra cá, tô te esperando chegar de volta. Eu passo a palavra para você, amor, para que você diga quem que é o Vini dessa live.
Obrigado, Chu. Olha, eu nem sei dizer quem eu sou hoje, viu? Principalmente nessa época de quarentena que nos faz questionar o que que a gente está fazendo aqui, né? E o como a gente está fazendo, enfim. É, mas acho que eu posso começar dizendo um pouco quem eu acho que eu estou sendo agora, nesse momento. Bom, nos últimos tempos eu tenho percebido e estado mais consciente com a forma brincante como eu posso lidar com as coisas que eu faço, com as coisas que eu crio. Algum tempo atrás eu falaria a minha formação acadêmica profissional, dizendo quem eu sou, mas eu acho que isso é muito limitante, acho que isso não resume quem eu sou, acho que talvez seja uma escolha importante para agora, para o que eu escolhi fazer nesse momento, mas a minha apresentação seria como um ser que tem descoberto cada vez mais a criança que tem dentro de si e tem cuidado cada vez mais dessa criança, olhado para essa criança, com gentileza, mas às vezes com medo também, às vezes com, às vezes com carinho, às vezes com amor, às vezes com afeto, às vezes com um pouco de raiva, mas tenho olhado um pouco para essa criança que tem dentro de mim e tentado entender formas possíveis dela se expressar, brincando no que eu faço hoje, especialmente dentro de sala de aula, mas cada vez mais fora de sala de aula, que é o que eu tenho tentado fazer também, né? Então, você estava falando sobre o curso que eu ofereci no começo do ano, que você fez, que foi maravilhoso. Acho que esse curso foi o início dessa liberdade dessa criança dentro de mim, assim, um pouco desse cuidado com que eu tenho olhado para essa criança e deixar essa criança se expressar para que ela possa alcançar mais universos do que o universo no qual eu escolhi me restringir até hoje, como Vini, professor, nananana. Então, acho que é isso aí. Sou um ser no mundo, um ser vivente, tentando me equilibrar aí, né, no contexto que a gente está vivendo, ao mesmo tempo tentando olhar para dentro e ver o que isso tudo ao nosso redor tem a ver comigo, né, o que eu posso fazer diante disso. Acho que é um pouco isso, assim, e, sobretudo, feliz de ter sorte de ter encontros como o que eu tive com você e com várias outras pessoas queridíssimas, principalmente nos últimos 5 anos. E sou muito feliz, eu sou muito feliz de poder gozar desses encontros com consciência, sabe? Que eu acho que é um fenômeno da vida que acho que só quem está disposto a estar vivo e presenciar isso, estar presente nisso, é capaz de entender a dádiva que estar aqui, né? Porque a gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão muito cabisbaixas, né? Falando em depressão, em morte, em suicídio, em tragédia, em perdas e perdas e perdas e perdas. Então, parece que é um tempo de perdas, né? E é difícil também, nesse tempo de perdas, conseguir encontrar a alegria de viver. E pode parecer um papo de alguém desconectado da realidade, esse papo de busque a alegria de viver. Mas essa semana eu assisti aquela participação do Ailton Krenak no Roda Viva, e não sei se você viu, Ainda não, mas tipo assim, tá ali aberto já pra eu assistir, porque acho que bombou, assim, né? Na minha bolha foi super compartilhado e o Ailton só fala coisa boa, assim, né? Ele me contempla muito. Exatamente. E aí eu estava muito ansioso para ver, aí eu assisti, e aí no final, bom, seria um spoiler, né? Não sei se é possível aqui, Pode. é permitido? Pode. No final perguntam para ele, Ailton, você como indígena, né, como alguém que milita e luta pela causa indígena há muito tempo no Brasil, vivendo nesse momento pandêmico, você ainda fala e você consegue falar com uma alegria, com um sorriso no rosto, com uma potência. De onde você tira essa alegria de viver? Assim, para mim aqui, acho que foi o ápice
da participação dele no Roda Viva, foi o ápice. Ele falou assim, bom, se você for convidado para uma dança cósmica, você vai cabisbaixo ou você vai sorridente e saltitante? Ai, meu Deus! Ai, gente, bota pé! Ai, gente, não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Né? Nossa. Tem população mais marginalizada que a população negra, a população indígena no Brasil, né? A população trans. E aí você escutar de um indígena, né? Que para ser convidado para dança cósmica, né? E que inclui, inclusive, pandemia e morte, perda e luto, né? E regeneração, não dá para ir cabisbaixo, né? E, enfim, eu achei isso maravilhoso, a alegria de viver, acho que é um pouco isso, assim. Eu tenho tentado, às vezes, a duras penas, viver com muita alegria, apesar da dificuldade do contexto. Então, quando eu escuto Ailton Krenak falando isso, eu falo, meu, é isso. Vamos para a dança cósmica, né? E vamos viver e estar presente nisso, na perda, no luto, na morte, na vida, no nascimento. As pessoas estão se mudando, as pessoas estão criando, as pessoas estão construindo, se juntando, se relacionando. Enfim, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Essa é a dança cósmica, né? Assim, e aí é isso, eu acho que, enfim, eu fiquei muito inspirado pelo Ailton Krenak essa semana. E aí eu até estava relendo uns trechos da Queda do Céu, do Davi Copenau, que eu sei que você também já leu, né? Aham. E tem tudo a ver com o que a gente está se propondo. Tem tudo a ver com o que a gente está pensando para a conversa espontânea de hoje. É massa, porque eu tava até pensando aqui, antes de abrir a live, que essa talvez seja a primeira conversa espontânea, assim, em que eu me interesse mais, né, em falar um pouco do que está acontecendo no mundo lá fora, assim, que normalmente eu sou muito, né, eu converso com a pessoa, eu falo do mundo da pessoa, da vida da pessoa, mas hoje eu senti que a nossa live já trazia um tema mais específico, que é essa questão da oralidade, do corpo, da memória, ancestralidade e tal, e que tem muito a ver com o momento de hoje, né, assim, eu até anotei no meu caderninho tipo assim, talvez linkar um pouco com o momento do mundo e do Brasil, assim, né? Essa questão da... Ai, sei lá, porque eu sinto que a gente está num momento em que estar vivo, isso eu acho que é um pensamento que me vem muito influenciada pelo Ailton, assim, em que estar vivo já é subversivo por si só, assim, né? Porque já é uma rebeldia, assim, você conseguir viver. E se você conseguir dançar, então, na dança cósmica, aí é mais subversivo ainda, assim, né? Que o desafio tem sido esse, eu acho, assim. Eu passei, talvez porque aqui no Capão tá uma sequência de dias chuvosos, eu passei, nossa, eu fiquei vários dias cabisbaixa, assim, meio angustiada, e várias pessoas foram falando comigo isso também. Gente que tá aqui, mas gente também que não tá, assim, né? Eu não sei se é a minha internet, eu acho que é. Tá travando um pouco aí pra você, Vini? Não, tô vendo bem e escutando bem você. Então Sim. tá, é porque eu que tô travando, mas eu vou falar então, porque aqui tem isso também, gente. Essa coisa da chuva, a internet na roça fica meio, né, dançante também. Dança cósmica inclui tudo, até a conexão. E aí fiquei pensando nisso, assim, que Maia, é uma gatinho, peraí, que tá num momento que a alegria tem sido uma subversão mesmo. E aí, amor, eu queria, assim, começar a nossa conversa, talvez com você falando um pouco de oralitura, assim, que eu acho que é uma palavra que chama atenção. Algumas pessoas até vieram me perguntar, o que é isso que você vai falar na live e tal. E eu também não tenho um pouco de dificuldade, assim, né? Conceituar, eu acho que, né, não é uma questão de conceituar, porque a gente não consegue pegar as coisas e fechar elas num conceito, né? Isso é nem interessante, mas assim, de dançar em volta desse significado das coisas, né? Então, como que a gente começa a falar de oralitura? Olha, eu tava pensando, na hora que eu abri a câmera que eu te vi, me veio na cabeça a cena do nosso primeiro encontro, né? Como a gente se conheceu.
E aí, talvez, eu queria, enfim, só para também para o pessoal saber como a gente se conheceu, que eu acho que tem muito a ver com a questão do corpo, o modo como eu e você nos conhecemos, assim, e com essa alegria de viver. Se você se lembra bem daquela cena da cozinha, em que a gente se encontrou pela primeira vez, né? Então, isso foi quando, Chu? Foi em 2016 ou 17, se eu não me engano? 17, eu acho, né? Foi o carnaval de Foi em 2000. 17. Eu lembro direitinho. Foi no Sim. carnaval de 2017, e foi nossa, aquele ano foi um ano em que eu assim, eu saí um pouco dos trilhos e decidi não pular carnaval e ir para o meio da Serra da Mantiqueira, numa comunidade, cozinhar. Simplesmente, aquele ano Aham. foi um ano de retirada minha, assim, da cena, e eu que sempre gostei de carnaval, eu sempre pulo carnaval, aquele ano foi um ano em que eu me retirei, e fui muito guiado, na verdade, espiritualmente falando, para essa retirada, e eu não sabia absolutamente nada do que eu ia encontrar em Terra Una, no meio da Serra Uhum. da Mantiqueira, e aí fui para fazer parte do evento do Gaia, enquanto voluntário na cozinha, e aí eu lembro que eu cheguei, entrei na casa de Terra Una, assim, na casa principal, e aí eu estava na cozinha, aí tinha muita gente, acho que eu lembro de falar com a Eri, aí tinha, não lembro quem mais estava, mas eu lembro que você estava perto do fogão a lenha, do forno a lenha. E aí Aham. você, enfim, a gente se cumprimentou, eu acho, mas aí quando você escutou que eu disse para alguém que eu estava ali como voluntário, como cozinheiro voluntário, você abriu um sorrisão e falou: "Ah, você é cozinheiro voluntário?" Tipo assim, eu sou. E aí você abriu os braços, assim, a gente deu um abraço, mas muito gostoso. Eu lembro daquela cena de você abrindo um sorrisão e falando: "Ah, você também é voluntário", tipo, na cozinha. E aquilo foi uma alegria, assim, de reconhecer a alma do outro ali, né? E o propósito, né? Assim, que foi para mim uma coisa muito marcante. E sempre que eu encontro você, eu tô com você, essa energia de alegria de viver do nosso primeiro encontro, ela permanece. E ali tem muita expressão do corpo, né, Chu? Essa coisa do corpo que fala. Então, você quando disse para mim, ah, você também é voluntário, você também vai cozinhar, aquilo não bastava, essas palavras não bastavam. O corpo tinha que arregaçar os braços e dar um abraço, né? E se tocar, e o encontro do corpo, da pele, né? Então, aquilo para mim talvez seja um exemplo do que eu penso sobre o modo como o corpo fala, né? Que as palavras elas não bastam, né? Então acho que a linguagem falada e principalmente a linguagem escrita, eu acho que elas não são suficientes. Eu acho que tem algo que extrapola a linguagem escrita e falada que talvez só o corpo consegue dar conta, e às vezes nem o corpo. Então, eu acho que essa cena, para mim, ela é muito bonita, na verdade, eu lembro dela sempre com muito entusiasmo, muita alegria. E ali eu acho que tem um componente importante que tem a ver com a oralitura, né? Que é a questão da centralidade do corpo, né? Como que o corpo é central na expressão do ser no tempo e no espaço, né? E aí, oralitura é um termo que foi criado pela Leda Maria Martins, que é uma pesquisadora, professora brasileira, mineira, inclusive, e ela criou esse termo na década de 90, com o livro Afrografias da Memória. E aí ela estava pensando esse conceito de oralitura, porque ela estava fazendo uma pesquisa e como ela está inserida na tradição da Congado, ou do Congado, né, dos reinados, que é uma tradição cultural e religiosa de matriz afro, que cultua africanas e toda uma
e gira em torno de uma comunidade afrocentrada também, de afrodescendentes no Brasil, que tem raízes lá no Brasil colonial, no século XVII, por exemplo. Então, ela como participa do reinado, participa da Congada, ela passou a pesquisar a forma como o Congado, assim como outras religiões de matriz afro, como o Candomblé e a Umbanda, né, essas tradições culturais e religiosas, elas têm uma transmissão de saber que é oral e que não é escrita, né? Então, essa transmissão de saber, não só na Congada, no Congado, o reinado, né, tem uma discussão em relação ao uso dessas nomenclaturas, né, entre reinado e Congada. Enfim, tem uma divisão aí de opiniões em torno dessa divisão. Mas as expressões, né, e os saberes são transmitidos nessas tradições de forma oral. Como são as culturas africanas tradicionalmente. E aí ela passou a investigar o modo como os corpos dentro dos reinados, eles produzem conhecimento, né, que retomam e resgatam um conhecimento e uma sabedoria do continente africano, que não está escrito em livros, mas que reencena toda uma cosmologia de vida, todo um modo de ser e estar no mundo, né? Que cultua entidades, que tem uma organização social, uma estrutura hierárquica dentro do reinado também, né? Assim como dentro do Candomblé também tem uma estrutura social hierarquizada, alguns mais, outros menos, mas tem uma hierarquia, tem uma estrutura social que se organiza em torno de algumas crenças e valores específicos que resgatam e retomam essa tradição africana. E aí ela passou a utilizar esse termo oralitura, né, que vem tanto da raiz litera, que significa letra, e litura, que significa rasura da linguagem, né? Uma litura, o que é uma litura? Uma litura é uma supressão, é um apagamento, é uma falha, né? É uma fissura no tempo, é uma fissura da própria linguagem, né? Então é como se fosse uma rasura, de fato, na linguagem. E quando ela está falando oralitura, é como se fosse uma rasura da linguagem a partir da letra que não se inscreve no papel, mas que se inscreve nesse corpo que produz conhecimento, na sua performance. Então, nos rituais do reinado, nos rituais do candomblé, a gente poderia pensar também, nos rituais da Umbanda, esse corpo que está ali cultuando uma entidade, ele assume um papel específico dentro do ritual, esse corpo está conectando passado, presente e futuro num só ponto. E ao conectar passado, presente e futuro num só ponto, ele está produzindo um conhecimento e uma escrita que se imprime no tempo e no espaço, mas que não é de forma definitiva, como num papel, como um registro no papel, com uma escrita, com uma linguagem escrita, né? Então tem essa poética e essa performatividade do conceito oralitura, né? Que é fundamental para a gente pensar como as populações diaspóricas, né, sobrevivem nas Américas, tanto na América do Norte, quanto na América Central e na América do Sul, né, vindo de tradições de culturas tradicionais orais, né, que se repousavam na oralidade como uma forma de transmissão de conhecimento. Essas expressões artísticas, culturais e religiosas no Brasil, elas são uma expressão da sobrevivência dessa cultura africana, né, em terras americanas. E aí a gente poderia pensar em outras expressões que não só religiosas, mas expressões artísticas, né, a música, por exemplo, o samba, como também uma forma de manifestação de uma certa cosmologia, um simbolismo, né, o próprio uso dos tambores. A gente poderia pensar no jazz nos Estados Unidos também como uma manifestação de uma expressão diaspórica nas Américas, o blues, né? O próprio carnaval, né, também tem essa expressão do corpo como central,
né? Não necessariamente uma oralitura, mas o corpo está muito central ali, né, nessa manifestação. Então, a oralitura, ela tem o corpo como essa superfície sobre a qual a letra ela vai se inscrever, né? Então, é uma gravura da escrita na voz e no corpo, né? Então, resumidamente, assim, conceitualmente, né, é o que a Leda Maria Martins traz nesse livro Afrografias da Memória, que é, se eu não me engano, de 96 ou 95, agora eu não me recordo muito bem. Então, ela traz esse conceito a partir da sua participação, da sua vivência, da sua experiência vivida dentro do próprio reinado. Então, acho que isso é interessantíssimo também, de pensar como que está se produzindo conhecimento de alto nível e sofisticado em lugares onde tradicionalmente não se escreveu sobre, né? E não tem registros escritos sobre esse modo de se organizar, de ser e estar no mundo. Então, conceitualmente é isso. É como se a oralitura fosse essa escrita feita no corpo, pelo corpo, num formato meio literário, meio de rasura, entendendo que o corpo é um... Tô tentando assim, né, amor? Vou bater um liquidificado na minha mente, assim. Como se o corpo fosse essa entidade, esse veículo também capaz de transcender o tempo e juntar ali, porque tem essa... Então, por que a gente como que a gente consegue fazer essa ponte de entender? Eu gosto desse mapa, assim, oralitura, corpo, memória e ancestralidade. Corpo, porque a gente está olhando para a escrita que o corpo faz, assim, o tempo todo, o tempo todo, o corpo está sempre comunicando coisas, mas, sobretudo, quando a gente for, talvez a gente consiga ter uma análise mais rica dessa linguagem, dessa escrita que o corpo faz, quando a gente olha para manifestações culturais tradicionais, milenares, né, que carregam em si gerações de conhecimento, de pessoas e de caminhos e tal. Memória, porque a gente está falando justamente disso, né, de tempo, né, de espaço e tempo. Então, dessa semana, conseguindo ouvir o que eu falei? Não vi nada, travou tudo. Travou tudo. Eu boto fé. Foda. Ah, é por causa da internet, mas eu fiz a minha viagem aqui, foi bom que eu fiz ela pra mim mesma. Mas olha só, mas você me viu, mas você continuou me vendo, porque o seu travou, a sua imagem travou, congelou, eu não consegui ouvir nem ver mais. O meu travou tudo, aí eu não fiquei vendo nada. O meu ficou só avisando que ia... Bom, vamos lá. Foi bem numa hora que você tinha passado a palavra, assim, né? E aí eu fui tentando conectar essa coisa você da oralidade. Falando... Sim. Corpo com a memória e com a ancestralidade, assim. Exatamente, você falou da questão do corpo, do mapa, e você ia conectar o corpo com a memória. E aí travou e acabou de ver. É porque hoje, gente, realmente a internet está oscilante. É por causa da chuva. Mas dizendo que corpo, memória e ancestralidade, porque a memória tá no corpo, né? Tudo é memória. Então eu fiquei nessa viagem essa semana lendo esse livro da Ecleia Bose, porque ela me deu um caminho para eu entender igual o meu Instagram, né? É um tempo no espaço. E aí eu virei essa chave de que um tempo no espaço é o conceito da memória, assim. Memória é isso, né? Uma memória é um tempo no espaço. Como se a gente tivesse esse espaço, essa dimensão infinita do espaço, essa dimensão infinita do tempo, e essas pequenas coordenadas, assim, onde os dois se encontram e a gente cria um contorno, a gente pode chamar de memória, assim. E essa memória, ela existe no corpo, né? Ela tá dentro da minha mente, ela tá também na minha própria memória corporal, porque o corpo tem uma memória que é dele também, que transcende o meu mental, né? E ancestralidade, porque a gente é ancestralidade o tempo todo, né? Igual hoje, antes de abrir a live, eu fiz maior momento aqui, assim, de autocuidado, ritualizei um processo meu, assim, de
escrevendo umas coisas que eu não queria mais pra mim na minha vida, umas sombras que eu tinha conseguido elaborar ao longo dessa semana, umas valas, assim, internas que eu tinha encontrado. E aí eu fui colocando aquilo no papel, assim, e aí eu fiz, fica até a dica do ritual aí, galera, assim, né? Não sei como é que é cada um. Mas escrevi num papel tudo isso, assim, que eu tinha compreendido que estava dentro de mim, mas que eu não quero carregar mais. E escrevi num outro papel uma carta para a Terra. Comecei, querida Mãe Terra. E prosseguei com ela também, colocando ali as intenções do que, né, já que eu tô me libertando de tantas coisas, mas tem outras coisas que eu quero pedir, de certa forma, né? E aí um papel, esse do que eu não quero mais, eu queimei, a carta tá ali guardada, eu vou enterrar depois na terra, vou plantar, né, pra ela entender. E aí no que eu tava nesse momento, assim, eu percebi o tanto que eu sou a minha ancestralidade o tempo inteiro, né? Porque é como se eu começasse do lugar onde os meus ancestrais pararam, assim. Meus ancestrais estão em mim o tempo todo, assim. Eu nasci num lugar específico, né? Assim, que coincide também com o meu lugar de fala. Que é essa coisa da classe média, branca, sudestina, né? Que teve acesso a vários privilégios e tal. E esse lugar de onde eu começo a minha vida é um lugar que é como se os meus ancestrais tivessem construído todo aquele caminho e pá. Eu pego e venho e caio nesse lugar e começo a partir daí. Então não tem como separar, né? Corpo, memória, ancestralidade tá tudo junto mesmo o tempo todo. Memória porque é o que eu sou. Essa mulher até fala isso, Vini, que é do Bergson, que é parece que eu não sou tanto da academia, né? Mas que é uma dessas referências assim, pilares assim, né? Que o Bergson falou de memória, o tanto que a memória são as referências que você tem, né? A nossa leitura de mundo, ela tá permeada o tempo todo de memória, porque são as referências que você guarda na sua cabeça. Então você lê, inclusive, a sua realidade presente na luz das memórias que você tem guardadas de si. São os padrões, são as caixinhas, os conceitos que você tem para fazer os entendimentos, né? E aí eu fiquei tentando pensar, acho que muito inspirada na Ecleia Bose também, no porquê que é tão importante a gente pensar em oralitura, em corpo, em memória, em ancestralidade, nesse momento que a gente está vivendo, assim, que é um momento de degradação das políticas públicas do Estado, assim, né? Um momento de crise em todos os sentidos. A gente sempre esteve em crise, mas eu acho que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2, as crises ficaram mais agudas. Então, a Ecleia, por exemplo, traz, né, a memória como uma ferramenta para a gente combater o desenraizamento forçado que os tempos modernos nos impõem, assim. E nesse momento de uma globalização que pode ser muito legal por um lado, porque a gente a gente fica mais próximo enquanto humanidades, mas também de uma coisa violenta, porque ela opera numa ordem que é muito colonizadora ainda. E você traz, inclusive, esse olhar, né, amor, da necessidade da gente decolonizar o olhar. Então, Sim. quero te passar a palavra, da gente continuar batendo esse liquidificador, assim, do por que é importante falar disso agora, tendo em vista que é um momento de degradação da vida e de um momento oportuno também para decolonizar o olhar. O próprio conceito de oralitura, né, que a Lida Maria Martins, ela se inspirou em autores também que não são esses autores europeus que a gente está sempre lendo, assim, né? Muitos do continente africano, assim, também. O que você acha dessa bagunça aí que eu tô fazendo? Olha, eu acho que essa bagunça é uma dança cósmica, e aí não dá para ir não dá para ir cabisbaixo, tem que ir saltitante. eu vou usar essa resposta da Ailton Krenak para sempre na minha vida, enquanto eu estiver nessa dança cósmica. Sim, eu acho que é importante refletir, Chu, refletir a importância do corpo no momento em que a gente está, no momento pandêmico, né? Porque eu acho que o que eu sinto e o que eu vejo ao meu redor e assim, dentro de mim mesmo é que a humanidade está passando por um momento de convite a uma consciência, a um nível de consciência, né? Então, acho que a gente estava
acho que a gente está vivendo um momento que é muito paradigmático no sentido de que algumas coisas e o modo como a gente está fazendo elas não está sendo mais sustentável, no sentido amplo do termo, não se sustenta mais. Algumas coisas precisam ser mudadas. Então, acho que é um chamado a um outro nível de consciência que eu acho que demanda voltar para o corpo. Esse outro nível de consciência demanda a gente voltar para o corpo no sentido de perceber como esse corpo emocional está se manifestando no corpo físico, né? Então a gente está vivendo um momento de surto coletivo, né? De forma muito compreensível e tá todo mundo com raiva, né? Tá todo mundo com raiva, raiva do governo, raiva do patriarcado, raiva das opressões, raiva do desemprego, da fome. E o modo como a gente tem que conter essa raiva gera várias questões no corpo, né? Essas emoções contidas em tristeza, né? Que se manifestam em tristeza, que se manifestam em angústia, em solidão. Eu acho que é preciso a gente olhar para o nosso corpo e estar consciente um pouco disso, né? Porque o corpo é tudo que a gente tem. A única forma da gente se expressar e se comunicar é pelo corpo, senão a gente não estava nesse corpo, estava em outra dimensão, outra matéria, né? Não seria o corpo esse que a gente tem, então é a única forma da gente se manifestar aqui e agora. Então acho que a gente tem que voltar para o aqui e agora, e o corpo é o aqui e agora, né? Então, eu acho que a questão da oralitura, quando ela volta o nosso olhar centralizado para o corpo, para mostrar que o corpo é o repositório de todas as memórias da nossa vida, dessa vida e de outras vidas, aí que eu acho que é importante acionar essa chave de entender que, bom, se o corpo ele guarda todas as memórias, que a mente muitas vezes exclui, né, e seleciona, se o corpo é aquilo que tudo lembra e tudo sabe, então ele é uma biblioteca muito importante para a gente estar aqui. Uhum. Sim, tem isso, porque o corpo, dependendo de onde você aperta nele, né, ele te lança uma informação assim, né? Quem Uhum. quem tá ligado nessa linguagem do corpo, assim, eu tenho percebido isso. Sim, sim. Então, dores, por exemplo, né? Sentir dores em algumas partes do corpo estão relacionadas com algumas emoções específicas que são acionadas nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um momento em que você expressar a alegria de viver é condenável. Você tem que estar cabisbaixo, chorando, sofrendo coletivamente, com desesperança, sem vontade de viver, né? E só transmitindo adiante informações que dizem respeito à tragédia, à morte, à perda, né? E ao fim. Então, é um momento catastrófico, né? E aí, quando a Ailton Krenak vai em rede nacional falar que para ir para a dança cósmica não dá para ir cabisbaixo, mas tem que ir saltitante, acho que a gente não está preparado para entender o que ele está falando, sabe? Eu acho que a gente não está preparado. Não está preparado enquanto humanidade, sabe? Eu acho que é uma chavinha, né? Porque é isso, né? Eu falando com a minha mãe hoje, por exemplo, eu falei exatamente isso. Ela falou que estava com umas dores no corpo e estava com muito medo e triste. Uma familiar nossa, muito querida, está internada por conta de Covid. A gente tem outras perdas próximas da família também pela Covid. E minha mãe está super assustada e vira e mexe ela me fala de dores que aparecem no corpo, né? Então, tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. A questão é como a gente vai olhar para isso, né? Entendendo que o corpo é tudo que a gente tem, que uma biblioteca viva e que todas as informações e todas as respostas estão no nosso corpo.
Depende de como a gente acessa e se a gente está disposto a acessar essas informações, né? E é esse corpo com essas memórias todas que nos levam para um tempo que a gente nem sabe qual que que a gente sequer imaginou um dia poder visitar esse tempo, outro que o nosso corpo guarda, né? Como você falou, um tempo no espaço, né? Esse é o seu Instagram. Um tempo no espaço, que é curiosíssimo, né? Porque a gente está tendo essa conversa agora e o seu corpo parece que já sabia quando criou o seu Instagram que um tempo no espaço fazia muito sentido, né? Assim, né? A gente é um tempo no espaço, então, que tempo é esse que a gente está habitando hoje na pandemia? Que a humanidade, que a nossa espécie já viveu várias pandemias. Né? Então, assim, historicamente, a nossa espécie já viveu várias pandemias. Por que a gente não está conseguindo sair da dormência, tirar o corpo da dormência e acionar no corpo memórias e estratégias de sobrevivência que o corpo já sabe e já conhece, porque ele já passou por isso. Muitas e muitas vezes, né? Não é a primeira vez que a humanidade passa por uma pandemia, né? A nossa geração talvez seja a primeira vez que esteja passando por isso, né? Não só a nossa, mas muitas, né? Mas enfim, eu acho que é importante falar sobre o corpo, sabe? Eu acho que isso tem a ver com oralitura, isso tem a ver com o modo como a gente se expressa no mundo, e também o modo como a gente conecta com as memórias do passado, não como se o passado amarrasse o nosso presente. Bom, o nosso presente está amarrado no passado, ele vai repetir o passado. Não, mas como uma forma de celebrar e honrar esse passado, que informa o nosso presente, para a gente estar mais consciente no nosso presente de quem fomos enquanto humanidade. Eu acho que quando eu penso em ancestralidade, eu não penso só nos antepassados da minha família. Eu penso também na humanidade ancestral, sabe? Então, quem que foi essa humanidade ancestral? Né? E o que ela pode nos ensinar? E o que tem no meu corpo, no seu corpo, que pode ser acionado para que a gente possa passar por essa sem sucumbir, né, a esse sistema capitalista do patriarcado, que exige que a gente esteja o tempo todo ali produzindo, e fazendo com que o nosso corpo esteja a serviço de uma mecânica da produção, né, ditada, guiada por um mecanismo de tempo cronológico, né, de Cronos, do relógio. Então eu tenho que produzir, eu tenho que entregar isso aqui até tal data, eu tenho esse prazo, né? A gente ganha um salário se a gente cumpre uma tal meta, ou quando o mês acaba. Então, nossa vida toda é organizada em torno desse tempo, né? Que dita a forma como a gente come, como a gente se relaciona, como a gente põe o pé no chão ou não põe o pé no chão. E aí a gente esquece que que o corpo ele é mais do que isso, né? E que já houve outras maneiras, né, outros níveis de consciência na Terra e outras formas de se organizar socialmente que não através do capitalismo patriarcal, né, ou do patriarcado capitalista, que houve outras programações, né, em que a sociedade se organizava de outra forma e o corpo, ele não era esse corpo que era regido pelo tempo mecânico da produção. Então, a gente vive esse sistema, né? A grande questão é talvez como acionar essa outra dimensão do corpo que não se submete a essa matrix que produz doença, né? E produz neurose, né? E produz sujeitos psicóticos, porque a gente é todo mundo louco, né? O mais normal baba, né? Tá todo mundo assim. Então, você dizer assim, você falar hoje que você tem que ir para a dança cósmica com uma alegria de viver, saltitante com um sorriso no rosto, isso é ser abominável para o sistema, né? O sistema não quer que você esteja alegre e contagie outros com a sua alegria de viver. O sistema quer que você chore, que você se entristeça, que você se resigne e de que realmente a única coisa que seu corpo pode fazer é sustentar essa máquina que agora está nos matando.
né? Então, tanto que, historicamente, se a gente pensar, vários grupos sociais foram essa coisa desviante da norma, né? Essa coisa que podia contestar o sistema. Por exemplo, as bruxas, né? Na Europa no século XVI e XVII, que foram queimadas vivas, né? Tiveram sua carne cauterizada enquanto vivas, porque essas mulheres eram consideradas bruxas, justamente porque elas tinham uma manipulação do corpo e o manuseio do corpo que estava muito conectada com o universo selvagem da natureza e que era uma ameaça para as elites da época, que estavam interessadas em consolidar um sistema que girava em torno da produção. O seu corpo tem que produzir. Você não vai fazer o sabá, que é o ritual noturno em que as mulheres vão se encontrar e fazer práticas sexuais, danças cósmicas. Não, à noite, né? Tipo assim, Ailton Krenak, as bruxas, ó, já estavam ali ligados, sabiam tudo, Que é sabiam essa tudo. memória do corpo, quando você chega numa beira de fogueira, sabe, assim? Eu tenho isso, eu como mulher, assim, teve uma época que eu acho que foi bem esse momento que eu tava começando a entender melhor essa natureza selvagem da mulher, e olhando pro meu feminino, sagrado e tal. Gente, não tinha nem tantos nomes assim, era bem essa época de Terra Una, assim, que eu acho que eu tava me entendendo de outra forma na natureza, assim, né? E vendo que tem outras propostas de viver mais harmonizadas com uma natureza preservada, né? Assim, porque tudo é natureza, né? A gente é natureza, o concreto é natureza, não tem nada que não seja natureza. O ser humano é natureza, a natureza está agindo o tempo todo, ela está aqui conversando. Eu com você, ela com ela, né? É a natureza conversando com a natureza, num celular que também é natureza, porque tudo é natureza. Mas tem essa natureza no estado bruto, assim, né? E quando eu fui começando a entender que era possível me harmonizar com ela, eu era atravessada, assim, por uns desejos, que tudo que eu queria em alguns momentos era me reunir com outras mulheres e dançar assim, despida em torno de uma fogueira, uivando para a lua, assim, sabe? Me vinha essa cena tanto que eu acho que é uma cena completa, que é um exemplo maravilhoso, né? De como que tem algumas memórias que ficam no corpo. É igual quando a gente senta em torno de uma fogueira, todo mundo. Cara, não tem programa que a humanidade faça mais tempo, igual quando a gente faz uma caminhada longa. Rolou isso aqui também, quando eu fiz a travessia lá do Pati, eu ainda falei com alguém assim, porra, é uma parada que a gente tá, desde que o mundo é mundo, né, que a gente é gente, que a gente chegou aqui, que a gente faz isso, a gente anda, né, de um lugar pro outro. Uhum. Tem esses atos que são muito ancestrais, assim, coisas que a gente está fazendo há muito tempo e que é uma memória que fica incrustada. E aí você falando, Sim. eu te cortei um pouco assim, mas você trazendo de novo o Ailton, a gente podia ter colocado o nome dele, assim, no título da live, né? Dos Crenacretes, assim, mas o Os Ailton, Krenakettes. ele fala de uma coisa que tem ficado muito viva em mim também nesses últimos tempos. Eu estando aqui no Capão, eu me sinto super subversiva, porque eu tô num lugar em que, claro, né, a dinâmica está super alterada pela pandemia, mas a felicidade e o bem viver resistem aqui de uma forma talvez mais saudável do que nas cidades, assim. Eu sinto que aqui a pandemia não é, ela tá menos cabisbaixa, tá mais fácil de dançar, embora a gente tenha esses dias de chuva também aí que a gente se amolece, né? Mas Uhum. do utilitarismo da vida, né? Que eu acho que é aí onde entra essa violentação, essa violação do tempo, que deixa de ser uma coisa natural, que o corpo pode experimentar as coisas na naturalidade da experiência, e aí vira não, um tempo completamente utilitário, que não te dá tempo para nada, que só. Cara, só te degrada a ponto de você não ter força mais para entender a violência do que tá te sendo colocado ali, assim, né? E aí você se desliga, assim, e cai na máquina, né? E tá ali fazendo ela girar. Uma máquina que, sei lá, se ela tá fazendo bem para alguém, assim, mas se tiver é pra muito pouca gente, né? Uhum. Sim. É. É curioso, né? Porque eu acho que, ainda que para algumas pessoas, né, as mais privilegiadas, as mais ricas, a pandemia esteja indo muito bem, obrigado.
se a gente for analisar enquanto humanidade, não tá bom para ninguém. Uhum. Porque se não tá bom para mim, para você, não tá para ninguém, né? Porque a parada toda é conectada também, né? Assim. E, Sim. e a gente tá preso nesse planeta, cara. A gente só sai daqui pelo portal da morte mesmo, né? Então, sei lá, eu vi outro dia, né, que surgiram 11 novos bilionários no Brasil, eu acho, depois que a pandemia começou, né? Tá rolando essa concentração de renda sinistra. Eu sinto que tá num Uhum. momento, até pra quem é muito privilegiado, assim, que tá mais difícil de fazer grana mesmo. A gente que é a juventude, assim, né, que fez. Teve um tweet outro dia que meu erro foi ter feito meus planos de adulto quando eu era um jovem da era Lula, assim, né? Eu me imaginei a minha vida adulta num outro momento, que era um outro Brasil, assim, né? Que eu lembro que eu estudava para o vestibular sobre a prosperidade do Brasil, né? A ascensão social de toda uma classe. Isso era. Eu estudei isso pro meu Enem, assim. E agora tá um pouco diferente, né? E Uhum. aí, quando a gente fala isso, que a vida não é útil, né? É dessas outras lógicas de vida que resistem ainda em alguns redutos, né? Que são esses quilombos, que o Ailton fala muito bem disso também, né? Uhum. Sim, Eu tô de olho aqui no tempo, sim. porque tá quase perto das 8 de fechar. Eu quero abrir, se por um acaso alguém que tiver aí também, né? Quiser comentar ou às vezes trazer alguma pergunta. Mas pra gente fazer tentar fazer essa amarração final, assim, né, Vini? Te devolvendo a palavra que Uhum. hoje eu acho que eu fiz uns comentários mais Ah, dispersos, tá tão assim, bom, mas faz parte. tá tão gostoso. Passar rápido demais, né? Uhum. Eu acho que o Davi tinha comentado alguma coisa aqui, eu não sei se ele tá online, ele tinha comentado que tem os outros cultos, né, como o Vodum, por exemplo, Egum e Egungun. Uhum. Quando a gente estava falando, quando a gente estava falando das manifestações religiosas de matriz afro, né? Não sei se ele está aí também, quer comentar alguma coisa. É. Mas ou então a gente só faz essa conclusão nossa também, assim, né? Da gente talvez Sim, Vini, vai criar esse ficar convite. gravado para ver mais vezes. Aham. Um amigo aqui perguntando se vai ficar gravado, acho que Ai, fica, né, Lia? Depois e eu não sei se no meu automaticamente fica ou só fica no seu perfil, não, mas vai ficar no meu, mas eu vou subir no YouTube e aí eu passo. Mas eu quero deixar esse convite, talvez, assim, para a gente prestar mais atenção nas coisas que o nosso corpo escreve no dia a dia, assim, né? Por que que o nosso corpo está escrevendo, assim, o que que é essa escrita mesmo que a gente tem feito no dia a sim, dia, assim, inclusive e esse convite é subversão, né? De não ficar tão cabisbaixo, assim, e lembrar que a gente está dançando o tempo todo, né? É uhum. E é um assunto meio. É meio foda falar disso, né? É bastante. polêmico. É polêmico e é difícil, porque. Como. É porque no final das contas, a gente está assim, mais do que nunca, talvez, lidando com a questão da morte de uma maneira muito próxima da nossa vida, né? E aí a questão também que é uma questão que, enfim, eu queria compartilhar com você. Como manter a alegria de viver diante de tantas mortes, né? Que é o que todo mundo está se perguntando, né? Que é o grande desafio, né? Quando a Ailton diz isso, tá, mas vai morrer um ente querido, vai morrer um amigo, um familiar, ou eu posso morrer e eu vou continuar com um sorriso no rosto até quando, né? Qual que é o, sabe? Não sei. É até difícil falar isso que eu acabei de falar, por exemplo. Então, que tem a ver com o seu livro, né? Minha Vida com T, É. que hoje eu fiquei lendo ele, relendo ele pela segunda vez para escrever a resenha, e aí algumas coisas
claro que, assim, cada leitura que a gente faz, a gente tem uma nova leitura, né? Mas nessa segunda leitura, algumas questões se confirmaram, permaneceram da primeira leitura que eu fiz do seu livro. E uma dessas questões é o fato de que você, na casa da sua avó, no tempo que você morou e viveu com a sua avó, você mexia muito na terra, plantava, semeava, revolvia, remexia a terra, e aí chorava o mamoeiro que tinha caído e tinha morrido, né? Mas que no fundo você tinha uma sabedoria de que a vida é morte, a morte é vida. E que faz parte, né? A espiral do tempo, na espiral do tempo, que é esse tempo que não é o linear do progresso, da produção do capital, na espiral do tempo, que é presente, passado e futuro no mesmo ponto, tudo vai e tudo volta. A grande questão é como nós, enquanto espécie humana, vamos poder ter a maturidade de um nível de consciência, de entender que assim como para a terra e para as plantas tudo vai e tudo volta, para nós humanos também tudo vai e tudo volta. Porque eu acho que a gente está numa crise também de perceber que nós não somos tão superiores à natureza, ou que nós não somos superiores à natureza, e que, pelo contrário, nós não somos nada diferente da própria natureza, que a gente é a própria natureza. Então, talvez seja um chamado para um nível de consciência que é para voltar para o corpo e ver o corpo como a terra, né? Como essa semente, como esse mamoeiro, que pode cair morto do dia para a noite. Que é um grande desafio, né? Amor, eu acho que é isso. Que a gente não tem que falar mais nada. Eu acho que essa é uma live também de inconclusão, assim, sabe? De abrir mesmo umas questões mais difíceis. E é isso, desse corpo que é feito de terra e que é a terra em movimento, né? É uma parte viva da terra que tá andando, obedecendo um comando que é a própria terra, né? Que sou eu. Uhum. Eu vou aguardar esse comentário da Monja Coen. Será que o Vinícius vai fazer um comentário sobre ela, da vida e da morte? Ela fez uma live muito interessante. Essa live, Vinícius, que você está se referindo, a última dela? Eu acho que sim. Sociobiocentrismo, terra, humus, humildade, sim. Você tem isso no seu livro, né, Chu? Tenho. E humanidade também, né? Vem também dessa mesma raiz. Da mesma raiz. Humildade, humano e humus, né? Uhum. Que massa que isso veio assim. Então vamos encerrar, amor. Deu 8 horas. É isso. Um tempo no espaço gravado, no dia 22 de abril, nesse espacinho aqui demarcado do ciberespaço, nesse intervalo de tempo, das 7 às 8 da noite, a gente esteve junto, fazendo essa bagunça aí, sobre corpo, memória, ancestralidade, pandemia, Ailton Krenak, vida, morte, vida. Eu agradeço a companhia de todo mundo, eu agradeço a sua presença aqui também. Não só agradeço aqui, o convite, mas Chu. na minha vida inteira, amor. Ai, agradeço, amor. Porque você é uma pessoa ótima que caminha ao meu lado, assim, e que me inspira demais. Eu te digo mesmo, você é muito inspiradora e quero sempre cultivar o pedacinho de terra que você é, junto com o meu pedacinho de terra e fazer germinar bons frutos, né? Amém. E é isso. Te amo muito. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão participando e comentando e fazendo parte dessa dança cósmica com a gente. Ótimo. Galera, leiam Minha Vida com T. Mensagem final. Beijo, beijo. Vou fechar aqui. Beijos. Tchau.